Ai, caralho, tá foda. E aí, galera do PP, tudo bem com vocês? Então, estamos aí com mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez vocês estão vendo aí no títulozinho que eu vou falar dos vilões aí deste Blue, tá? Mas eu não vou falar de todos, eu só vou separar 3. E vilões eu sempre vou colocar entre aspas, tá, gente? Assim como mocinho, porque, né, a gente sabe, eu já fiz o vídeo de justiça aqui. E essa coisa de mocinho, de vilão, né, não dá muito certo em One Piece, tá? Então eu vou falar do Kuro, eu vou falar do Don Krieg e vou falar do Morgan. Que a galera não dá muito crédito pros vilões aí do East Blue. O pessoal subestima muito esses dois vilões, esses personagens. Mas se a gente analisar pelo contexto da história, não é bem assim, gente. Então vou começar primeiro com o Don Krieg, que eu acho que ele foi o vilão mais perigoso do Luffy no East Blue. Isso é minha opinião, tá, gente? Isso não quer dizer que o Krieg é mais fraco ou mais forte que o Kuro ou que o Arlong, tá? Mas eu acho que ele realmente trouxe mais perigo pro Luffy. Também por conta da grande desvantagem do Luffy estar ali no meio de um restaurante flutuante. E então não era muito favorável para ele mesmo. Então acabou sendo mais perigoso. Mas vamos aos fatos. O Krieg, ele voltou do Calm Belt pro East Blue, né? A gente tem que lembrar disso. A gente não sabe exatamente quanto tempo o Krieg ficou ali, mas quando ele entrou no Calm Belt, que na verdade ele queria entrar na Grande Rota, e da mesma forma que o bando do Luffy lá, eles erraram, né, na hora de subir a montanha, o Krieg também entrou no Calm Belt. E o Krieg tinha uma grande frota de vários e vários navios, né, não era somente o galeão dele, eram vários outros. Ele teve o azar de dar de cara com quem? Mihawk. Eu fico sempre me perguntando, né, Mihawk estava andando por ali. Então ele voltou, ele passou pelo Calm Belt para chegar no East Blue, olha, isso é muito interessante. Mas enfim, o Mihawk chegou lá e destruiu toda a frota do Don Krieg. E ao mesmo tempo, após o Mihawk fazer isso, eles ficaram realmente à deriva, e no Calm Belt, sem vento. Então só sobrou o galeão do Don Krieg todo ferrado, e a gente não sabe quanto tempo eles ficaram lá. Logo, eles passaram fome, eles perderam tudo. Então eles voltaram pro East Blue, na verdade, meio que uma cagada, sabe? Estavam todos abatidos. Logo, a gente tem que pensar, porra, o cara aguentou muita coisa se a gente for parar pra pensar. E quando ele chegou no East Blue, ele só tava com fome, ele queria repor as suas forças. Então, depois que o Sanji fez tudo o que fez ali, né, a gente percebeu também que, mesmo o Don Krieg e o bando dele sofrendo do jeito que sofreram, eles comeram e fizeram o que fizeram no Baratie. Cara, isso é muito foda. Don Krieg passou muito perrengue e só se alimentou e conseguiu fazer o que fez com o Luffy. Apesar dos métodos dele serem meio estranhos, meio covarde mesmo, eu acho que é super válido a gente pensar que o cara era resistente pra caralho. E independente se ele usava armadura ou não, o bicho era foda. E a gente tem que lembrar que quando o Luffy deu o golpe final, o Don Krieg ainda levantou. Tudo bem que ele não ia ter mais condição de lutar direito, mas o Luffy já estava desacordado. E o Don Krieg não. Então eu acho isso muito interessante a gente perceber que o Don Krieg ele não era qualquer um, ele não era fracote. Então não vou descartar, eu acho que por mais que ele não seja realmente de um nível muito alto, não trouxesse tanto perigo na Grande Rota, por exemplo, podia sim se tornar um grande pirata. Talvez até, dependendo das circunstâncias, se tornar um supernova no futuro. Por isso, galera, acho que não vale tanta pena assim deixar o Don Krieg de lado. Na verdade, ele pode até reaparecer. Inclusive o Gin também foi um personagem muito foda. Ele também sofreu pra caramba. Ele tava passando muita fome. E conseguiu, cara, fazer o que fez, entendeu? O bicho era forte. Então, se a gente analisasse, talvez uma evolução desses personagens seria interessante. Enfim, gente, não adianta descartar. Eu acho que foi um personagem significativo, sim. E seria muito da hora se voltasse, entendeu? Talvez com mais orgulho, né? Com mais humildade. Não sei se tornaria inimigo ou aliado do Luffy. A mesma coisa acontece com o Kuro. Apesar do Kuro ele não ter uma característica de pirata, gente, ele foi um personagem muito bem colocado. Foi um dos primeiros personagens inteligentes da história. Tipo, abolar um plano todo bonitinho, que demorou um tempo, pra, enfim, deixar essa pirataria viver de boas na dele.
mesmo ele não querendo nada disso, ele ainda era um personagem forte, tá? Ele era um personagem, de certa forma, perigoso, que metia medo no pessoal, e metia medo até no Django, né? Se a gente for parar pra pensar, o Django se tornou aí... putz, gente, eu não vou lembrar, acho que é segundo capitão, sargento, eu não vou lembrar agora o cargo dele na marinha. Mas ele tem um cargo relativamente altinho, né? Acima de um soldado normal, pelo menos. Se a gente for levar isso em consideração, o Kuro, como metia medo no Django, ele podia ter até uma patente mais alta. Tem um cargo relativamente alto, tipo sargento, alguma coisa assim. Vamos pensar que o Kuro ele também foi um personagem relevante, que não tinha nenhuma característica pirata e mesmo assim fez o que fez. Lembrando que o golpe dele, né, a técnica dele, Shakushi, era uma técnica muito importante, que o Oda até relacionou com o Soru. Ele respondeu no SBS, eu não vou lembrar qual é a SBS que é, mas já lançou aqui pela Panini, tá, gente? E ele relacionou, ele falou que a velocidade é a mesma, a diferença aqui, o Kuro não controla o Shakushi dele, então ele não sabe exatamente em quem ele tá batendo. Logo, é interessante a gente pensar que se ele tivesse ficado aqueles 2 anos, acho que foram 2 anos ou 3 anos, que ele ficou parado, gente, ele era só um mordomo, ele não treinava. Agora imagina se nesses 3 anos ele tivesse feito alguma coisa, tivesse alguma evolução, ele realmente seria um grande perigo, ele podia ter controlado o Shakushi. Ele teria no East Blue a velocidade do Soru, gente, que o Soru era um dos grandes problemas lá do Rokushiki. Então é também considerável a gente pensar que esse personagem era, de certa forma, apelando pro contexto da história ali. Ele também poderia ser uma pessoa forte, a gente não sabe se ele se tornaria pirata, se ele iria para outro grupo ou se ele simplesmente sumiu, né? No mangá não fala nada do Kuro. Mas também seria um personagem muito legal para voltar e com evolução. Imagina se o Don Krieg e se o Kuro continuassem treinando ali e chegassem num nível de Bellamy. Então, talvez realmente seria de ajuda, um aliado, alguma coisa. É algo significativo. Acho que foram bons personagens. Independente se você gosta ou não deles, tá? Não tem problema. Eu também não gosto nem do Kuro, nem do Krieg, pra mim. Em relação ao Morgan, uma coisa que acho que assim, o Morgan, ele foi um dos poucos que foram usados aí nas minicapas. Contou um pouco da história dele, que ele fugiu do Garp. Ele teve um encontro, na verdade não foi um encontro, mas teve o contato ali com o Django. Então isso foi bacana também, que o Django, se vocês lembrarem, o Django foi que hipnotizou o Morgan, e o Morgan que acabou prendendo o Kuro, o falso Kuro. E nas minicapas, no capítulo 132, um pouco pra trás do 132, teve as minicapas do Morgan, tá? E acho interessante porque ele apareceu nas minicapas e o Oda não colocou ele na história ainda. Então o Morgan pode sim voltar de alguma forma, talvez continuando sendo cuzão, porque eu acho que o Morgan, ele realmente iria continuar sendo cuzão. É um personagem que, apesar de ser fraco, ele realmente era fraco, muito arrogante mesmo, filha da puta mesmo. Só que, como ele apareceu nas minicapas, ele também pode ser um personagem que tem alguma relação aí, seja alguma coisa ainda na história, tá? Então também não ia ficar subestimando muito ele não, porque a gente tem que lembrar que ele fugiu do Garp, apesar dos pesares. Então é isso, gente. Acho que são 3 personagens que a galera não dá nada, mas que podem ser importantes ainda na história, tá? A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o like aí no vídeo, compartilha no Face e também entra no grupo do vlog, tá? Lá no Face também. Então é isso, até a próxima, tchau!